Gente, Corpos Invisíveis, Entre o Lixão e o Frei Damião, é um documentário que apresenta a realidade de muitos moradores do Frei Damião, bairro situado na periferia aqui de Caicó. Os protagonistas do filme são trabalhadores do lixão da cidade, cujos corpos não são invisíveis por falta da nossa capacidade de enxergá-los, mas pela condição humana a que eles estão submetidos, pois vivem segregados, distantes da cidade e do alcance da plena cidadania. O documentário transita entre o lixão e o bairro, problematizando questões básicas como trabalho, saúde, educação, meio ambiente, cotidiano, realidade e sonho, a partir dos relatos de Jeane Carla e do seu marido Silvanilson Furtuoso, ex-catadores de materiais recicláveis. Também escuta as vozes de pessoas como Marcos, que sobrevive dos descartes, mostrando a realidade e o estado de deteriorização, pobreza e exclusão social em que vivem esses trabalhadores e trabalhadoras de Caicó e de diversas cidades do nosso Brasil. O projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, por meio do edital simplificado 06/2020 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Caicó, com patrocínio da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e do Governo Federal. A direção do documentário é do professor Valentim dos Santos. Quando eu assisti esse documentário, eu fiquei impressionado. Eu já conheço um pouco, talvez não toda, mas um pouco da história, da realidade de quem mora no Frei Damião, de quem, por exemplo, só tem como fonte de renda o lixão, para poder manter a sua família. Mas quando você se aprofunda assistindo o documentário, você vê que a gente conhece muito pouco dos desafios da luta de quem mora no bairro Frei Damião, que é um bairro para alguns invisível aqui na cidade de Caicó. Então, fiz questão de convidar a Jeane Carla, o seu esposo, o Silvanilson dos Santos, e o Marcos Sandro, eles que deram vozes a esse documentário aqui, chamado Corpos Invisíveis, Entre o Lixão e o Frei Damião. Silvanilson, obrigado por aceitar aqui o nosso convite para contar um pouco dessa história. De quem foi a ideia, como é que surgiu, como é que vocês decidiram, através desse documentário, mostrar um pouco da realidade do bairro Frei Damião. Bom dia, Silvanilson. Parabéns pelo trabalho, viu, inicialmente. Obrigado. Bom dia a todos os ouvintes e as pessoas que nos assistem nesse momento. Interessante que tudo isso começou na escola, no Senador Guerra, quando a gente estudava o EJA à noite. Valentim, na primeira aula de artes, ele me deu um papel aí falou, porque a gente colocasse nos nossos dados, onde a gente morava, os sonhos, a profissão. Aí eu coloquei eu, Jeane e alguns meninos lá da classe lá que trabalhavam. Tinha diversas pessoas lá, sabe? Trabalhava com boné, outros vendiam picolé, mas só sobre o lixão ele ficou mais impressionado, quando ele viu aquele papel. Ele me procurou depois e disse... E o que você colocou no papel? Quando o professor Valentim disse, coloca um pouco da sua vida, o que você colocou? Eu coloquei que eu morava no Frei Damião, um bairro totalmente carente, esquecido. Eu coloquei que a maioria das pessoas lá trabalhavam no lixão, igual eu trabalhei também. Ele ficou impactado, E tem muita coisa lá no papel que eu nem me lembro mais. É umas 2 folhas lá. Ele ficou impressionado com aquela realidade. Ele disse, Silvanilson, quando acabar o curso de artes, eu quero ficar sendo seu amigo. Eu não quero acabar essa amizade que eu construí com vocês. Teria como? Eu muito tímido, que sou uma pessoa tímida. Aí eu disse sim. Ele me deu o contato dele, Aí ficou aí, nós nos tornamos amigos e ele disse, Silvanilson, a sua história é linda, a sua de Jeane e dos moradores lá. Eu queria visitar o bairro de vocês. Aí ele visitou, conheceu a realidade. Aí ele falou, Silvanilson, você tinha que fazer um trabalho. E o primeiro trabalho, gente, não foi esse Corpos Invisíveis, não. Ele foi lá na sala de aula, foi apresentado. Eu fui com o meu celular para o lixão, tirei a foto dos meus amigos lá do trabalho, Muitos amigos meus de infância trabalham lá ainda. E tirei a foto também do bairro. Só que o primeiro trabalho ele foi todo em foto. Ele foi apresentado lá no Senador Guerra. Ele gostou muito e disse, Silvanilson, essa sua história é linda aí dos moradores lá. Aí foi quando apareceu essa Lei Aldir Blanc, que eu nem conhecia, foi através dele. Aí ele escreveu a gente nesse projeto, a Lei Aldir Blanc. E o interessante é que políticas públicas a gente lá do bairro não conhecia, a gente não sabia nem que existia isso, políticas públicas. Quando ele foi falando que era políticas públicas para nós,
Eu fico impactado. Ele fala, todo mundo tem acesso à educação, moradia, saúde. E lá no bairro não tem, sabe? É muito precária a situação do bairro, né? O documentário ele tem o objetivo de quê? De mostrar a realidade do bairro, de mostrar um pouco do lixão. Qual é a proposta que vocês implementaram no documentário? A proposta do documentário é mostrar a realidade. Porque a experiência é vivida, né? Muitas pessoas falam de pobreza, miséria no Brasil, mas são pessoas que estão de fora, igual a você, né? Você tem uma visão diferente. Aqui a visão é de pessoas de dentro do bairro. Pessoas que entendem, que têm a experiência vivida do bairro. E é uma visão totalmente diferente, né? Muitas pessoas, por exemplo, o governo tem dado estatístico, né? Mas não tem a experiência vivida. A experiência vivida conta muito numa hora dessa. Como é que foi a produção do documentário? Foram vocês que produziram? Foi o professor Valentim? Ele deixou mais com vocês essa responsabilidade? Me conta um pouco dessa questão da produção do documentário. A responsabilidade do documentário foi dividida. Por exemplo, a ideia foi nossa, né? Do documentário. Aí eu falei com ele, Valentim, a gente não entende nada disso de edição, de direção de Silvanilson, aí. Eu quero a sua ajuda, eu vou lhe ajudar, mas tudo é de vocês aqui, a história é de vocês. Aí ele arrumou alguns sobrinhos dele, que passaram o dia lá em casa filmando. Alguns amigos também dele. E foi tudo uma ajuda, sabe? Mas o documentário mesmo foi a ideia nossa. E ele ajudou muito com isso. Se não fosse ele, talvez não ia sair, não. Os personagens foram vocês que escolheram? Por exemplo, o Marcos, como é que ele entrou no documentário? Eu vi também lá no documentário, tem outros senhores também que participam. Muitas imagens do lixão. Tudo isso foi da cabeça de vocês? Sim. Porque, na verdade, a maioria são pessoas tímidas, né? Que vai ver ali isolada. Aí a maioria ficou com vergonha, não queria participar. Marcos, eles todos. Mas, na verdade, alguns eles são... Agora é a hora. Aí Marcos, ele veio Dona Beleza, né? Você viu algumas pessoas lá. Os povos que vieram, mas vieram com fé, sabe? Que ia dar certo. E a gente não sabia que ia ter uma repercussão tão grande dessa. É isso que eu ia perguntar. A repercussão, né, em cima do documentário, era que vocês esperavam ou vocês ficaram surpresos? Eu fiquei surpreso, na verdade, e já esperava, né, por uma parte também. Porque esse documentário ele foi inspirado num livro chamado Quarto de Despejo, de uma favelada, de Carolina Maria de Jesus. Quando o Valentim, ele nos apresentou esse livro, fala sobre miséria, pobreza, né? Ele fez, Silvano, esse livro, imagina, é um livro muito importante. Quando eu li ele, minha mente se abriu, sabe? Foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Eu fiquei impactado quando uma mãe daquela, uma pessoa pobre, analfabeta, negra, escreveu um livro daquele, um diário. Gente, guarda esse nome, chama-se, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. O documentário foi baseado nesse livro? Foi baseado nesse livro. Lindo esse livro, lindo. Eu recomendo que todos leiam. É um exemplo para a vida esse livro. Jeane, quando o Silvanilson chegou para você, né, e deu esse e sugeriu, vamos fazer um documentário mostrando um pouco dessa realidade. Qual foi a sua primeira impressão? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia a todos os ouvintes, a todos que estão escutando, né? Para mim foi uma surpresa que ele sugeriu, mas é tipo assim, eu já sou mais diferente dele. Eu não sou tímida, eu gosto de falar o que eu penso, eu gosto de buscar melhorias. Sei lá, eu acho que eu nasci para isso. Quando ele me disse isso, eu digo, vamos com tudo. Você disse logo, topo na hora. Na hora, não tenho medo de aparecer. Se não o seu tenho esposo medo é tímido, você não é. Eu não sou, nem um pingo. eu apareço, eu falo, eu busco melhorias, tudo eu faço. E o documentário saiu da forma que vocês queriam? A mensagem que ele passa para as pessoas era que vocês realmente queriam passar? É sim. É o que a gente queria passar, que a gente sempre sonhou em passar isso, só que a gente nunca teve a oportunidade de alguém que acreditasse na gente, né? Aí achou o Valentim, né, na escola. Lucinete Costa. Saudosa Lucinete. A saudosa Lucinete Costa. E assim a gente disse, vamos em frente. Se tem quem acredite na gente, vamos em frente. Vamos mostrar a nossa realidade do dia a dia. E vamos procurar melhoria para o nosso bairro. Quem assiste o documentário faz a seguinte leitura, de que uma das principais fontes de renda para o bairro Frei Damião, eu não sei se felizmente ou infelizmente, é o lixão. É o lixão. É o lixão. Eu vejo muitos relatos de pessoas lá, até de uma senhora, né, que está lá no documentário, onde ela diz, olha, não é o local ideal para ninguém, não é um local agradável para que ninguém possa estar. Mas infelizmente ainda é uma das principais fontes de renda. É a realidade, é o que eles têm. É o que eles têm para viver, para manter a vida melhor, para dar o alimento à família. É o que eles têm para viver. A gente não tem outra fonte de rendas. Não temos.
Porque a maioria das pessoas não dão valor a gente, assim, dão um emprego bom. É muito difícil alguém acreditar que a gente é pessoas de bem. No caso de Jeane, né, Jeane? Você já está trabalhando por... Hoje não. Eu agradeço a Deus, hoje eu já tenho o meu emprego. Tenho patrões maravilhosos que acreditaram que eu era uma pessoa de bem. E já vai fazer 4 anos que eu trabalho de carteira assinada. Eu acho que lá no bairro deve ter uns 3 pessoas, 4 de carteira assinada. Todos os moradores trabalham no lixão. Quantas pessoas moram no Frei Damião? Eu nem sei a base de todos, Marco Danta, mas eu creio com umas 300 pessoas. Então dessas, apenas 3 ou 4 no máximo tem carteira assinada. Inclusive 2 está aqui, viu, que trabalha. Das 3, 2 são vocês. Uhum. Né? Mas os moradores do bairro, por exemplo, do Frei Damião, se tivesse outra oportunidade, eles já estariam no lixão? Não, com certeza. Jamais eles iam estar no lixão sabendo que pode fazer outras coisas da vida, jamais. Mas eles não têm outra fonte de renda, só tem um lixão. Vocês dois chegaram a trabalhar no lixão? Já. Sim, então vocês saíram do lixão, então? A minha infância foi no lixão. 12 anos da minha vida foi no lixão, 12. Como é que era, né, para você, Giana, a realidade? Que lembranças o lixão, o trabalho no lixão traz para você? Pelo incrível que pareça, lembranças boas. Não tenho lembranças ruins de lá. Porque foi, pra gente, quando a gente era criança, aquilo tudo foi como eu contei no documentário. Aquilo tudo era um parque de diversão pra gente. A gente acordava cedo, sair pra lá. Parecia que a gente ia brincar, ao mesmo tempo ia trabalhar, mas ao mesmo tempo na mente da gente, que era criança, ia brincar, ia achar brinquedos, ia comer o que tinha por lá. Aí pra gente aquilo era normal. Era normal, tudo aquilo era normal. Eu tenho uma traumatizante. Pois não. Eu tenho algumas imagens traumatizantes. Eu estava falando até com Jarlene, que é filha de Beleza ontem, a dona Beleza, que parece um documentário sobre as crianças, quando a gente era tudo criança trabalhando no lixão. Aí ia visitar alguns ônibus, ia visitar, sabe onde de escola particular, ia visitar o lixão, fazendo alguns trabalhos, mostrando às crianças das escolas como era o lixão. Aí naquela época a gente era tudo criança. Muitas crianças trabalhando no lixão, quando a gente via esses ônibus chegando, todas as crianças saíam correndo com vergonha. A gente saía correndo, pulava o rio Barra Nova, o rio Seridó. Eu tenho um trauma, sabe, ainda com isso. E deu muito trabalho eu voltar a estudar por conta disso, na verdade. Muito mesmo, só Deus sabe. Então você tinha vergonha de trabalhar no lixão? Mas interessante, só quando eu vi outras crianças. As crianças quando vinha tudo fardada naquela roupinha branca, ixi, parece que tava vendo a cor do outro mundo ali, sabe? Isso estimulou você a procurar, por exemplo, melhorias, procurar um emprego, um local mais digno para se trabalhar? Demorou ter essa consciência, na verdade. Eu vim ter essa consciência mais ou menos em 2009 para 2010. Foi quando eu conheci o EJA à noite, lá no Valfredo Gugel, sabe? No Dona Adelina, eu voltei a estudar. A educação de jovens e adultos lhe transformou, então? Sim. Às vezes que eu participei, pouco que eu participei da educação de jovens e adultos, mudou, né? Porque talvez se não fosse a educação de jovens e adultos, a educação em si, eu não estaria aqui. Não estaria, tá? Eu acho que eu estaria no lixão ainda. Porque muda muito, sabe? Quando você diz que é um analfabeto funcional, a sua visão de mundo é diferenciada. Ó, depois que eu comecei a estudar, eu entrei no cursinho de redação com Cristina. Cristina, para quem não sabe, é minha professora de português. Ela é até a mulher de Vera Nilson, né? O vereador. Cristina, ela insistiu para participar desse isolado de redação. Aí eu comecei a estudar e comecei a olhar as políticas públicas, né? Porque quando tem lá introdução, né? Conclusão, desenvolvimento lá. Aí só vai entendendo que para tudo no Brasil tem jeito. Agora falta vontade política. Eu comecei a entender, ler, né? Aí eu comecei a ser, como eu decidi ser um analfabeto funcional, a vida tem sentido. Eu falei, nós estamos aqui, nós existimos. Deixa eu conversar aqui com o Marcos, porque diferentemente de vocês, né, da Jeane e do Silva Nilson, o povo aqui, o ouvinte já está aqui perguntando como é que faz para assistir o documentário. Já nós vamos dizer aqui, inclusive, os locais onde o documentário ele está disponível. Diferentemente da Jeane e do Silva Nilson, o Marcos ainda não teve a oportunidade de sair do lixão. É isso, você continua trabalhando lá no lixão, não é isso, Marcos? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, ouvintes, bom dia, Marcos. Só aproximar mais um pouco do microfone. Bom dia, ouvinte, bom dia, Marcos. Você continua no lixão? Eu continuo no lixão, mas há anos atrás já tive trabalho fixo. Só como nós crescemos com isso, nossa infância foi ver os pais, ver os avós. Meus falecidos avós trabalhavam no lixão. Meus pais trabalhavam no lixão, então aquilo para mim se tornou normal durante toda a infância.
Você passou a encarar como um trabalho. Isso. Mas sempre, quando na infância a gente, claro, estudávamos, retirávamos recursos do lixão mesmo, encontrávamos materiais escolares usados, com o que adquiria do lixão, comprava alguns, a gente continuou a estudar, mesmo com as dificuldades, mas continuamos a estudar. E depois de adolescente, a gente se afasta um pouco, né, da sala de aula, porque vem a obrigação de ter que trabalhar, né? Porque a gente vai crescendo, vamos se tornando adolescentes, então vai tendo a necessidade de trabalhar, para comprar um calçado, algo assim. Então isso dificultou um pouco no estudo, né? Mas que depois de adulto, depois de maior de idade, eu consegui sim alguns trabalho formal mesmo, mas até o ponto de as pessoas entenderem de onde que a gente era, então eles vão vendo assim a incapacidade na gente, né? Incapacidade? A incapacidade, vão enxergando a incapacidade, né? É onde entra o preconceito, né? Isso. E a gente vai ficando sem esse emprego formal. Então, voltar para o lixão foi impactante ver nos dias de hoje a imagem que foi vista no lixão, né? Mesmo eu já tendo trabalhado no lixão. Então, foi impactante, é vergonhoso? É sim, eu me sinto envergonhoso. Sim. Eu agradeço Pelo fato de trabalhar no lixão? Eu agradeço a Giane e a Silvanilson, porque eles estão nos tirando, querendo resgatar a gente dali, né? O professor Valentim também nos dá essa força. A saudosa Lucinete Costa também tem nos dado força que é capaz. Eu já tinha até o sentimento de desistir, de buscar um futuro melhor para si. Mas, graças a essas pessoas, têm nos tentado correr atrás. Então, tem que ter uma força de vontade, sim. E esse sentimento, talvez seja a coisa mais fácil para quem está fora da realidade de vocês, é dizer, não sinta vergonha, né? Levanta a cabeça. Isso. Né? Isso aí são as frases clichês que a gente sempre escuta, né? Verdade. Você vai sair dessa. Mas, realmente, para quem está nessa situação, por exemplo, para os seus amigos que estão no lixão, o sentimento que predomina é esse mesmo, de vergonha? De vergonha. Com certeza. Pela situação que o espaço oferece, pelas humilhações que talvez vocês passam no dia a dia? Com certeza. Com certeza. Por vivermos, por nós morarmos no Frei Damião e ainda mais trabalhar no lixão, então, isso para muitos nós somos vergonhosos. Você hoje consegue tirar o seu sustento no lixão? Ou não é tão fácil assim? Consigo tirar. Não é fácil, mas consigo. Principalmente período chuvoso. Ixi. Eu acredito que muitos dá para imaginar o que é a situação de um lixão no período de inverno. Como é que é o dia a dia de uma pessoa que trabalha no lixão? O dia a dia a gente Começa começa cedo. cedo. A gente começa ao amanhecer do dia. Eu vou relatar, até hoje eu tive que ir ao lixão hoje cedo antes de vir para aqui. Então a gente começa encontrando uma estrada cheia de lama, com dificuldade para se chegar lá, distante da cidade. E ao chegar no lixão, a gente só vai encontrar lama, fedor e uma batalha pela frente. Simplesmente usando as mãos para adquirir esses materiais. Vocês trabalham cedo, né, chegam cedo e saem de que horas do lixão? Eu costumo trabalhar até as 12 horas do dia, ó, porque a partir daí fica até insuportável trabalhar, pela quentura. Agora, o período vernoso, não. Às vezes à tarde chove, é até possível, mas tem a dificuldade da lama, né? Mas, normalmente, eu trabalho só até meio período, porque é insuportável. E muitas pessoas, todas as pessoas que trabalham no lixão, elas moram no Frei Damião, alguns dormem lá, moram lá Alguns mesmo? dormem lá. Alguns dormem lá. Inclusive criam as famílias no próprio lixão? Muitos dormem e não moram nem no lixão, não moram nem no Frei Damião, moram no lixão mesmo. Outros têm residência, mas se adaptaram àquela vida e dormem lá no lixão mesmo.
Verdade. vivem por lá. E o que vocês recolhem lá? Vocês vendem para quem? Que tipo de material vocês conseguem? Porque nem todo o material que está no lixão ele é aproveitado, não é Nem isso? tudo. A gente colhe essa sacola que a gente adquire no supermercado, esse plástico Plásticos. com o frasco de shampoo, água sanitária, Vidros, o né? refrigerante, o vidro. Metal. Aí vem a parte de alumínio. São esses materiais que a gente adquire para vender. Entendi. Você é casado, tem filhos? Sou casado. Tem filhos? Tenho. Com certeza Um filho de 8 anos. não é o futuro que você quer para os seus filhos. Não. Eu me sinto vergonhoso. Eu me senti até fracassado há um tempo atrás, antes de ter contato, conhecimento com ele. Porque eu me sentia fracassado nesse ponto. E foi até onde eu só pude alcançar isso. Dar para minha filha foi isso, esse exemplo de um mero catador de lixo. Interessante você falar sobre isso, porque acho que acaba lhe dando forças para você realmente continuar lutando para sair dessa realidade, né? Sim, exatamente. Na parte do documentário, uma frase que acho que foi até o Silvanils que falou, que me deixou realmente bem com um sentimento de reflexão, né? Quando geralmente o jovem, e é bom que Caicó saiba disso, né? Porque às vezes as pessoas, às vezes a gente se revolta, né? Com situações de preconceitos no sul do Brasil, na televisão, né? Mas aqui no nosso meio a gente convive com isso diariamente. E, uma frase que você disse, né? Queria que você me explicasse melhor, é que o jovem do Frei Damião, né? Quando ele vai para uma entrevista de emprego, ele não diz que é do Frei Damião. Geralmente alguns dizem que é do Valfredo Gugel, outros dizem que é da Barra Nova, porque se disser que é do Frei Damião, acaba se deparando com algum tipo de preconceito. Realmente isso acontece, Silvanildo? É verdade. Infelizmente o preconceito está na sociedade, né? Ele está enraizado na sociedade. E muitos não percebem isso, mas está enraizado. Já se tornou uma coisa natural. Quando você olha para uma pessoa, só ela ser negra, né? Você já tem aquela crítica, né? Se você vai, né? Esse cara, né? Está assim, infelizmente. A gente tem que falar a verdade mesmo. Isso é verdade. Lá no bairro é assim. Se você for atrás de uma proposta de emprego, dizer que assim, eu moro no Frei Damião, na favela do Lixão. Quando você fala assim, ele já fala assim, vixe, a favela do Lixão. Aí vamos ver, esse cara, ele trabalha no lixão, né, envolvido com droga, com facção. Sempre é assim, eles não querem saber, sabe? Eles colocam um rótulo em você já. Um rótulo invisível, sabe? Mas dá pra você perceber na hora ali da entrevista de emprego. Eu digo porque eu já sofri isso, vários amigos meus já sofreram esse preconceito. Aí ele faz, não, deixa pra depois, aí vai só enrolando, o emprego nunca sai, você volta a pessoa no seu lugar. Normalmente você vê um conhecido seu trabalhando naquela mesma vaga de emprego, aí faz, não, ele mora no Valfredo. Aí normalmente a gente fala que mora no Valfredo, a gente pega um comprovante de residência, né, de um parente no Valfredo e coloca. Como é que você se sente tendo que entre aspas, criar um bairro que você não mora para dizer que é a sua morada para poder conseguir um emprego? Me sinto humilhado, né, prepotente. Porque isso é uma humilhação, um negócio desse, você ser obrigado a se expor a uma situação dessa. Mas hoje em dia, graças a Deus, depois que eu conheci a educação, conheci o EJA, eu não tenho mais vergonha, sabe? Tanto que eu tô aqui, né, conversando com você e com as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo em casa. Aproveitar que hoje é o dia da juventude, eu estou aqui conversando aqui com 3 jovens do bairro Frei Damião. Lá no bairro vocês estão se mobilizando, vocês estão criando relações um com o outro para tentar cobrar, por exemplo, dos gestores ações para mudar essa realidade? É o que eu falo para você, né? Depois que eu comecei a estudar, comecei a entender a visão de mundo, né? Mudada mesmo, que entender que existe políticas públicas, que todos que estão aqui no Brasil, sabe que está na Constituição, que todo mundo tem direito à educação, saúde, né? Lazer, conhecimento que é educação. Eu despertei, né, essa ideia, eu disse, não, vamos começar a ir para frente agora, igual eu tô tendo voz ativa aqui, né, eu disse, eu vou aproveitar esse tempo que eu tô lá. Mesmo sendo tímido, eu vou aproveitar, ué. Vou dizer o que pensa um trabalhador, uma criança lá do Frei Damião. Interessante, mas olha, eu digo porque rapaz aconteceu comigo e com todos que estão aqui, meus amigos. Uma criança lá no Frei Damião começa a estudar na escolinha lá, de infância, né? Aí estão na infância lá, estudam. Quando vai mais ou menos 8 anos, 9, aí começa a falar assim. Todo dia pra mim completar 12, 13 anos pra mim trabalhar no lixão. Que lá no lixão ganha dinheiro. Interessante, é você ouvir isso, ouvir.
Todos os dias de manhãzinha lá, quando eu vou sair para trabalhar, eu trabalho com reciclagem, mas mesmo assim é muito diferente, né? Eu tenho direito a 13º, férias, coisa que na lixão não tem. Todos os dias quando eu vou de manhãzinha, eu via aquelas crianças saindo para ir pro lixão, trabalho no lixão. Minha vida todinha foi assim. Eu achava aquilo normal, sabe, assim, conhecer a educação. Hoje em dia choca. Você vê uma criança desistindo da evasão escolar, né? Desistindo de estudar, para ir trabalhar no lixão. Criança, adolescente. Tanto que 90% dos meus amigos trabalham lá. E 90% dos amigos que eu tenho, eu perdi. Para crime, para violência, para todo mundo eu perdi. Infelizmente eu fui ao enterro de vários que se envolveram com coisa errada. Isso não é vergonhoso a sociedade viver assim? Não, nós vivemos em sociedade. Que sociedade é essa, gente? Isso é sociedade? A maioria não tem oportunidade? Isso não é sociedade, não. Ok, eu quero aqui parabenizar vocês, Silvanilson, Jeane, o Marcos, em nome de vocês três, parabenizar todo o professor Valentim, né? A professora Lucinete, em saudosa memória, que também deu uma força muito grande para todos vocês, né? Quem quiser assistir o documentário, como é que faz? Ele está no YouTube, né? No canal lá, Corpos Invisíveis. Não sei se vai ficar lá ainda muito tempo, porque a gente quer concorrer a prêmios, aí tipo, a gente ia mostrar, mas depois ia sair. Certo. Eu não sei se ainda vai estar lá. Inclusive eu coloquei no meu blog, né? Não sei nem se você pediu nem autorização não, de mas vocês, não tem problema né? não, porque... Então é bom que as pessoas... Pronto, no seu, é bom que as pessoas assistam quanto mais rápido possível, né? Isso. Porque um dos critérios é que ele saia, sabe, lá do YouTube. Da plataforma Para do YouTube. concorrer isso aí. a prêmios. Porque Valentim, eu acho que como todos nós aqui acreditamos que ele tem potencial, né? Para concorrer a Com vários certeza. prêmios. Que será o primeiro de muitos, né? Se Deus E que essa disputa, né, e consequentemente os prêmios que o documentário vai conquistar, possa despertar nos outros moradores do Frei Damião esse sentimento de lutar. E o interessante é que os prêmios conquistados, se conseguir ganhar algum, vai ser revertido, né? Para melhoria do bairro mesmo. Vamos ver se coloca oficinas lá de arte, escola, né, em tempo integral, alguma coisa para... que a nossa casa é grande, ela cabe muita coisa lá para... Ok, então, para fechar, Marcos, que mensagem você deixa para quem está ali ouvindo nesse momento? O que eu deixo que é possível. Todos aqueles que têm um sonho de se tornar grande é possível. É correr atrás, é buscar. Independente do lugar onde vive, independente do que exerça. É possível mudar a história. Bacana, viu? Silvanilson, que mensagem você deixa para quem nos escuta nesse momento? O que eu tenho a dizer é que... Vou falar sobre os nossos representantes, né? Vereadores, prefeito, que nós estamos à disposição, né? Deles, se algum quiser procurar a gente para conversar sobre isso, nós vamos receber lá no bairro. O Frei Damião está de portas abertas, de braços abertos para receber. Está. É isso? É necessário. Jeane, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Eu só tenho a agradecer a todos, né, que estão ouvindo, que estão vendo a vida da gente do dia a dia. E pedir aos poderes públicos, ao prefeito, que possa criar cursos preparatórios para que tire aquelas pessoas daquela situação que eles vivem. Que eles só precisam de uma oportunidade de vida, de alguém que olhe para eles com um olhar diferente. Que nós somos seres humanos como qualquer um. Só precisamos de apoio e de alguém que olhe para a gente. E o que eu tenho para dizer a esse jovem, que não desista dos seus sonhos, busque, estude, porque tudo na nossa vida é aprendizado. A gente já viveu essa realidade do lixão, hoje a gente tem uma vista melhor, a gente vê coisas que eles ainda não vê, eles não enxergam ainda. Mas eu creio que com tudo isso que está se tornando esse documentário, a gente possa levar uma vida melhor para eles, que os poderes públicos vejam eles de outra maneira, de pessoas de bem e pessoas que podem ir longe. Agora depende de alguém que acredite na gente. Como eu falei no documentário, tem dia que a gente mesmo não acredita que a gente é capaz. Mas quando a gente vê que a gente está se tornando capaz, a gente fica muito feliz por poder ajudar pessoas como a gente. A gente fica muito feliz. O principal objetivo desse documentário é isso, que eu disse, como eu consegui construir minha casa, terminar o ensino médio, fazer Enem, tirar a habilitação, né? Conseguir essas coisas, eu queria proporcionar isso para outras pessoas, né? Também. Parabéns, viu? É sempre bom a gente conversar com gente inteligente, né? E o Frei Damião tem muitas pessoas inteligentes. A gente tem que parar com a tirada da ideia, essa cabeça de estar rotulando bairros, né, rotulando pessoas, né?
Se a gente for conhecer realmente a realidade, a gente vai se deparar com... História. Todos lá tem uma história linda. Com Lá tem certeza. pessoas que sabem pintar, lá tem pessoas que é manicure, cantar, sabe? cantar, tem todo tipo de pessoas. Agora precisa de oportunidades. Com certeza, De né? oportunidades das pessoas conhecer aquelas pessoas, tá entendendo? Obrigado pela participação de vocês aqui, Obrigada viu? a vocês aí, obrigada a todos os ouvintes, ao nosso professor Valentim. Agradeço a todos que contribuíram para que esse projeto fosse visível, para todos hoje poder, né, levar a voz. E o interessante é que as pessoas que participaram desse documentário, você sabe que na Lei Aldir Blanc nós fomos contemplados com uma quantia de 5 mil reais para ele fazer esse documentário. Só que se fosse pagar o real valor, passava dos 20 mil. Porque teve pessoas que foi drone, foi pessoas para editar. Produção Se fosse- bacana. Se fosse pagar mesmo o que valia, passava dos 20 mil. Mas a maioria quiseram só um valorzinho simbólico para fazer. Foi uma ajuda mesmo, sabe? Uma Que ajuda. bom. Parabéns a vocês. E quem quiser conferir o Corpos Invisíveis entre o Lixão e o Frei Damião, pode acessar o canal no YouTube. Você pode colocar lá Corpos Invisíveis. Está no nosso blog, inclusive, marcosjandas.com, está no nosso Instagram. Hoje o documentário Corpos Invisíveis, ele tornou-se visível, né? Que as pessoas podem ver, inclusive, e também acompanhar esses relatos.